Para continuarmos a compreender melhor como é que fazemos um estudo em pesquisa de marketing, vamos falar agora de oportunidades e de ameaças e de como é que nós podemos identificá-las enquanto profissionais de marketing e de pesquisa de marketing. Em primeiro lugar, tentemos entender o que é uma oportunidade e uma ameaça. A oportunidade e a ameaça têm sempre algo em comum, que é o conjunto de factos e de acontecimentos que estão ao nosso dispor no dia a dia. Por exemplo, temos a situação recente e contemporânea desta pandemia. Sim, esta pandemia para muitos negócios verificou ser uma ameaça, porque de facto veio trazer impedimentos à circulação, ao consumo presencial, trouxe receios financeiros aos indivíduos que fazem com que eles não queiram incorrer em gastos tão avultados por receio do futuro, não é? E, portanto, restaurantes, ginásios, formações presenciais, todos estes foram exemplos de negócios que sofreram com este problema inesperado e que se imagina vai continuar durante algum tempo, demasiado tempo. No entanto, a mesma pandemia, reparem que é exatamente o mesmo facto, não é? Contribuiu para que alguns negócios florescessem, não é? Como é o caso dos negócios orientados para o trabalho à distância, os informáticos também estão cheios de procura, os equipamentos, imobiliário e material de bricolagem doméstico cresceram muito em vendas porque as pessoas orientaram-se para tornar a sua casa mais confortável, já passam lá mais tempo agora. Um mesmo expultador portanto, de reações tem consequências simultaneamente boas e más para os negócios e o segredo para os negócios é, na medida do possível, aproveitar o lado bom. Não foi ao acaso que eu escolhi esta a vida te dá limões, faz limonada, é o que diz o dito popular. E, embora não seja sempre possível e seguramente não seja quase nunca fácil, há sempre uma forma de nós darmos a volta, reinventando o negócio, tentando procurando satisfazer novas necessidades que, entretanto, surjam. Claro que isso exige uma capacidade de adaptação rápida, um espírito de sobrevivência e de grande resiliência. Isto só para entendermos o que são oportunidades e ameaças. Como é que nós conseguimos, de alguma maneira, farejá-las no horizonte? Como é que nós percebemos se elas vêm a caminho? No caso desta pandemia, foi sem dúvida muito difícil. Portanto, quando nós começámos a perceber que alguma coisa estava mal, já estávamos muito em cima do acontecimento. Mas em muitas outras situações nós conseguimos descodificar o aparecimento de oportunidades e ameaças através de algo que designamos por tendências. Em que é que consistem as tendências? Para já, exemplos de tendências. Em Portugal nós temos uma população cada vez mais envelhecida, certo? É uma tendência. Os jovens saem de casa dos pais cada vez mais tarde. É uma tendência. A obesidade é um problema crescente na população. É uma tendência. As pessoas comunicam cada vez mais recorrendo a instrumentos de comunicação virtual, à distância. É uma tendência. Então, o que é uma tendência? Uma tendência é um conjunto de factos que se repetem de forma continuada no tempo, tipicamente aumentando ou diminuindo ao longo do tempo, que nos permitem perceber que não são um facto isolado, não são uma moda, sim, mas estão realmente a modificar o curso da história de alguma forma. Portanto, o que distingue uma tendência
de um acontecimento ou de uma moda é a sua continuidade ao longo do tempo, é o facto de se manifestar durante vários anos, durante várias décadas, num sentido crescente ou decrescente. Certo? E se nós estivermos atentos à evolução das tendências, nós de alguma forma conseguimos antecipar algumas oportunidades e ameaças. E há empresas especializadas só em dar os seus palpites informados e profissionais sobre as próximas tendências. Por exemplo, uma empresa que se dedica a isto e que eu convido todos a espreitar, chama-se Trend Watching. Eu vou escrever o nome aqui. Trend Watching dedica-se só ao estudo de tendências e depois temos as grandes consultoras que todos os anos emitem os seus relatórios, como é o caso da Deloitte, da Ernst Young, da Price Waterhouse Coopers, ok? Entre outras grandes empresas de consultoria que emitem a sua previsão de como vai ser o futuro, à luz daquilo que foram observando nos últimos anos como sendo tendências. Consoante a área, o setor de atividade em questão, nós temos empresas mais especializadas no trabalho das tendências desse setor de atividade. De frisar que o acesso a esta informação mais qualificada e mais completa é pago. Portanto, aquilo que nós lemos gratuitamente são pequenos excertos que não são completos, que servem só para nos dar um pequeno cheirinho do que podemos depois querer saber melhor. Olhem, é um bocadinho como os horóscopos, não é? Que na versão gratuita aparece-nos um pequenino texto de isco para nos levar a querer saber mais e depois a pagar tanto as interpretações completas. Só para nós entendermos um pouco melhor esta questão das tendências, nós vamos falar aqui do que é macroambiente, microambiente e do ambiente interno da organização. Nós detectamos as tendências por norma no macroambiente. O que é isto? Estão a olhar para aquela elipsezinha da organização que está ali no centro? Bom, então, na organização nós temos um ambiente interno que é composto pelos colaboradores, pelos trabalhadores dessa organização. Portanto, as pessoas que compõem a organização e que se relacionam entre si são o ambiente interno da organização. Mas a organização convive com muito mais públicos do que apenas o seu público interno. E imediatamente, em redor da organização, nós temos aquilo que designamos por microambiente. O microambiente é o conjunto de entidades, portanto, de indivíduos, de empresas, de outras formações sociais, que interagem diretamente com a organização e que são influenciadas pela organização e que também influenciam a organização. É o que podem ver aqui nestas setas de influência recíproca. Portanto, a organização e o microambiente estabelecem uma influência recíproca um em relação ao outro. O que é que nós temos dentro do microambiente? Temos os consumidores e clientes, os fornecedores, os parceiros, os concorrentes, em suma, todos os públicos de quem a organização está mais próxima e com quem consegue estabelecer a tal relação de influência mútua. Uma mudança no comportamento dos consumidores afeta a organização, um novo produto da organização afeta os concorrentes, uma nova política de distribuição de um parceiro afeta a organização, sim, e por aí fora. Portanto, o microambiente é o conjunto dos públicos da organização que a rodeiam de forma mais próxima e com quem se estabelece relações cotidianas. Por fora desta camada do microambiente, nós temos uma outra camada da cebola, a que chamamos macroambiente. E como podem verificar, nós temos aqui umas setinhas que mostram que o macroambiente influencia o microambiente, influencia a organização, mas atenção,
O macroambiente não é realmente influenciado por cada organização isoladamente. O macroambiente exerce uma influência sobre o microambiente e a organização, mas não é propriamente influenciado. De volta. Porquê? Porque é superior às organizações. O que é que nós englobamos no macroambiente? Fenómenos de cariz político, legal, económico, demográfico, tecnológico e ambiental, pelo menos. Portanto, uma pandemia é um fenómeno de cariz macroambiental, ok? Não é controlado por nenhuma organização, nem pelo microambiente dessas organizações. É algo superveniente de força maior que vai condicionar todas as atividades humanas. A poluição é outro fenómeno de cariz macroambiental que exerce também uma influência unilateral sobre os agentes económicos. O mesmo se passa em relação à composição da população a nível etário, a nível de género, a nível de distribuição geográfica, portanto, a concentração da população nas cidades, nas zonas litorais, a tendência de migração para os países mais ricos, a Europa, os Estados Unidos, sim, todos esses fenómenos de circulação da população enquadram-se também em forças macroambientais. E se quiserem, nós podemos precisamente designar o que acontece no macroambiente por esta palavra, forças. Forças não no sentido positivo, mas no sentido do poder, do constrangimento que colocam a todas as outras atividades. No estudo deste macroambiente, há um acrónimo muito famoso que se designa por análise PEST, vou escrever, e numa versão mais completa, a análise PEST-TEL. Sim, é algo que os profissionais de marketing usam muito. O que é o PEST? É o político, económico, social e tecnológico. São as 4 principais forças de cariz macroambiental que vão afetar a vida de todos os indivíduos e todas as organizações. Na versão PEST-TEL, nós temos outra que é o ambiente, vem do inglês environment, por isso é que está com E, sim, e legal. Nós podemos adicionar outro tipo de força macroambiental, estas são apenas algumas orientações, mas não são exclusivas. Faça isto em todos os vossos trabalhos e na vossa atividade, procurem identificar quais são as grandes forças macroambientais que condicionam o sucesso ou comprometem o desempenho da vossa organização. Sim? Nós temos aqui o caso de um grupo que está a estudar uma empresa que teve que suspender a sua atividade e este caso, portanto, facilmente menciona estes constrangimentos macroambientais como, de facto, tendo afetado o desempenho do próprio negócio. Mas, atenção, recordem-se de que o macroambiente é uma fonte também de oportunidade de detectar em igual número, ou se tudo correr bem, em número superior, as oportunidades e não apenas as ameaças. Não encarem as forças macroambientais apenas como uma origem de problemas. Também porque não é verdade e porque essa atitude não nos ajuda na nossa vida nem nas nossas atividades. Em todo o lado há um lado, em todas as situações há um lado bom, mesmo que não seja óbvio. E um dos vossos desafios será descobrir que lado bom é que pode ser identificado no conjunto de forças macroambientais.
Como vos disse, todos os anos há muitos estudos sobre macro tendências, próximas tendências, oportunidades, ameaças. Essas empresas depois fazem infografias e ilustrações, como por exemplo esta. Nós temos o que é que se dizia que iriam ser as tendências dos 5 anos seguintes. Então nós temos os betapreneurs, portanto são os pequenos empreendedores do cotidiano que praticam a inovação disruptiva e a criatividade e que se juntam em espaços partilhados de físicos ou virtuais para desenvolver negócios nas indústrias criativas e culturais. Temos as cidades inteligentes, portanto, mais estruturadas pela inteligência artificial que visa facilitar a vida aos cidadãos e prevenir problemas. Estilos de vida conectados, portanto, estarmos cada vez mais ligados à internet e à Internet of Things na nossa vida cotidiana, ok? Economia circular, a preocupação com a reutilização e com a partilha para poupar os recursos do planeta. Experiências com significado, sim, tentar que a vida tenha mais autenticidade e não necessariamente tanta ostentação. Transparência total das marcas, portanto, as marcas sentirem-se obrigadas a mostrar os seus procedimentos e os seus cuidados a nível de responsabilidade social e ambiental. E a transformação digital, que é patente nas nossas vidas e que agora foi acelerada com esta situação. E os nómadas leves, portanto, são pessoas que facilmente mudam de país, mudam de cidade, experimentam viver noutro sítio, noutra casa, que não estão tão ligados à posse de bens, especialmente de bens imobiliários, que valorizam mais a experiência e a utilização do que a posse. Sim? Convido-vos a procurar na internet Megatrends 2021, Next Big Trends, Trendspotting. Trendspotting é outra palavra interessante que refere à atividade profissional de quem se dedica a tentar detectar quais vão ser as próximas tendências. Portanto, tentem aplicar aos vossos trabalhos, porque cada trabalho tem um conjunto de influências macroambientais